invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Os deuses a ti cantarei louvor. A presença dos deuses a ti cantarei louvor. Bem, meus irmãos, nós queremos louvar a Deus nesta oportunidade. Estamos ao vivo aí diretamente, eu, minha casa, Pastor Edson, já está aí na tela, diretamente do templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, bairro Uruçanguinha. Pastor Edson, meu pastor, grande abraço, Deus abençoe, Pai do Senhor. Paz do Senhor, reverendo André Luiz, paz do Senhor, povo de Deus, paz do Senhor, amados de Cristo. Estamos ligadinhos e daqui a pouco com uma palavra poderosa para o teu coração. Graças a Deus. Pastor Edson, muito obrigado pela... mais uma vez, o senhor tem nos dado a oportunidade de estar conosco aí. Mais um programa Encontro com Deus que nós fizemos. Eu estou aqui em minha residência pelo fato do tempo, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. O senhor está na igreja nos auxiliando. Nós queríamos que o senhor começasse aí com uma abençoada oração para o nosso povo. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos aí onde você está. Ergue os teus pensamentos aos céus e ore comigo. Pai, nesta manhã de terça-feira, eu quero louvar o teu nome pela oportunidade que tu tens nos dado de nós sermos abençoados com a tua palavra. Queremos transmitir esta mensagem, esses louvores que já estão programados para esta manhã. E queremos que esta palavra e este louvor alcance milhares de pessoas, milhares de almas que precisam ouvir a tua palavra. Estende a tua mão e dá a tua graça a cada um dos nossos ouvintes, para que eles possam ser abençoados e fortalecidos com o poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pastor Edson, muito obrigado por esta oração. Meus irmãos, nós estaremos ouvindo neste momento o hino da harpa de número 210 e nós queremos que você participe conosco nesta manhã. O pastor Edson já vem com uma palavra poderosíssima aos nossos corações e nós temos certeza que Deus irá falar aos nossos corações. Então, neste momento, você participe aí conosco. Nós estaremos louvando neste momento um hino da harpa 210 e já voltamos. Fala, Senhor, nesta hora,
Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde, de repouso supremo, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conserva as palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te, conselho, pelas tuas veredas de amor. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde, repouso supremo, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço as palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos divinos de amor. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde, repouso supremo, de alegria e paz eterna. Bem, meus queridos, nós ouvimos aí, fala, fala, Senhor, nesta hora. E nós queremos muito, pastor Edson, que Deus, neste momento, fale para conosco através da sua vida, pastor Edson. O Senhor tem sido de bênção, Amém. tanto para nós aqui da Uruçanguinha, de Araranguá, como para o pessoal lá do Nordeste, lá do Norte, lá do Sudoeste, lá das fronteiras, Uruguai, Paraguai, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Londres, França. A sua palavra, pastor Edson, tem chegado a lugares que muitas das vezes nós não imaginamos e nem pensamos, mas tem o povo lá unido, orando, buscando e nos assistindo. Isso para nós, eu creio que é muito valioso, pastor Edson. E neste momento, eu estarei fazendo mais uma oração, em especial a sua vida, pastor Edson. Neste momento, Deus mais uma vez irá lhe usar nesta manhã. Amém, pastor Edson? O senhor quer falar alguma coisa antes? Não, pode prosseguir. Então, oramos nesse momento e na continuação nosso pastor Edson com corinhos, com palavra, ele que gosta também de louvar ao Senhor. Eu também gosto muito de ouvir quando ele louva. Tanto como prega como louva, ele é um homem usado por Deus. Oramos neste momento, você que está aí conosco, queremos agradecer. Irmãos estão aí conosco, irmão Claudemir Polux, pastor lá de São Paulo, nos assistindo. Deus Opa! São Bem-vindo. Paulo, região sudeste lá nos assistindo. Deus abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Momento de oração no programa Encontro com Deus. E na sequência, nosso pastor Edson com toda a liberdade a tocar a nossa programação aí, pois o programa é tudo dele, a palavra vem dele. Então, vamos deixar Deus usá-lo nesta manhã. Oramos. Amado Deus, soberano e eterno Pai Celestial, queremos te louvar por esta oportunidade, por mais uma manhã que o Senhor nos concede, Deus, por esta providência que o Senhor nos dá. Está na tua presença, por esta ferramenta, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, as redes sociais, a qual o Senhor nos proporciona para levarmos aos teus filhos a tua palavra cantada, pregada. Deus, neste momento, usa os teus servos que estarão assistindo, o teu servo neste momento que fará uso da tua palavra. Pai, colocamos tudo em tuas mãos e te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, sintam-se à vontade, ouçam neste momento a palavra de Deus através do nosso pastor Edson Claudino. Pastor Edson, toda a liberdade. Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em volta de sua vida.
Eu quero antes cumprimentar meu pastor presidente, pastor Paulo César, meu pastor vice-presidente, pastor Ronildo, e toda a cúpula da igreja, todos os obreiros da igreja Evangélica Assembleia de Deus de Araranguá, da minha cidade, aqui onde estou, aqui da minha congregação do bairro Uruçanguinha, todos os nossos obreiros, nossos cantores, tocadores, irmãos, círculo de oração, enfim, essa igreja amada que Deus me colocou aqui e que já faz 2 anos e pouquinho que nós estamos aqui junto, cultuando e adorando a Deus. Eu quero cumprimentar também todos esses que o Luiz André já mencionou aqui, milhares de pessoas longe, muito longe, aonde seria praticamente até impossível mantermos um missionário. Nós estamos tendo a grata satisfação e o prazer de, por meio deste órgão que Deus nos tem dado, dessa tecnologia que Deus nos tem dado, de levar a palavra a estes milhares de ouvintes. Que você possa compartilhar com os teus amigos, que você possa passar esta palavra à frente, não fique só com você, reparta o pão, como disse Salomão, lá em Eclesiastes, com mais 7, se preciso com 8, reparta com quanto você quiser, porque quanto mais você repartir com o outro, mais o pão vai se multiplicar na tua vida. Amém? Muito bem, meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus, sim, para o nosso coração nesta manhã. Mas antes eu vou tentar imitar o André Luiz e tantos cantores por aí, cantando um cântico que eu gosto muito e que o nosso conjunto canta muito bem, e outros tantos aí. O cântico diz assim, ó: por tudo que tens feito, por tudo que vas fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vamos lá. Por tudo que tens feito, por tudo que vas fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém? Não saiu tão bem quanto os cantores, mas eu cantei. E eu cantei porque esse cântico que eu cantei, ele tem algo a ver com o que eu quero falar aqui nesta manhã.
Eu quero que você medite a palavra de Deus. Se você tiver uma Bíblia, abra. Se você tiver acesso à tua Bíblia, abra ela. Em Isaías 44, eu quero 45, melhor, e versículo 22. Eu quero ler dois textos bíblicos, dois textos que combinam um com o outro, e é o que eu quero falar aqui nesta manhã para você, meu irmão, para você, meu amigo, para você, senhor, para você, senhora, para você, jovem. Eu tenho esta palavra que Deus me deu no coração para transmitir a você. E você verá a maneira como Deus, como o Espírito Santo conduzirá a palavra de Deus ao teu coração. Eu quero antes lembrar-te, você que já está ligadinho com a gente, que hoje é um dia de salvação para a tua vida. Hoje é um dia escolhido de Deus. E Deus fala contigo que tem lutado, que tem trabalhado, que tem esforçado-se para sair do fundo do poço, para sair da miséria que tu te estás, para vencer a angústia que o teu coração tem, para vencer a depressão que está matando a tua vida, para vencer o desespero e o desânimo que está invadindo a tua alma. Deus tem nesta manhã uma palavra para te livrar, te libertar e te tirar deste caos de vida que você está. Então vamos lá, preste atenção. Isaías, capítulo 45 e versículo 22, que diz assim o texto: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Agora, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 11 e versículo 28, que está escrito assim. Capítulo 11 e versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos voltar a Isaías. Isaías, capítulo 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, todos vós, os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos lá para Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vamos lá? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Querido irmão, baseado nesta palavra que eu acabei de ler, eu quero falar de dois pontos importantes aqui. Primeiro, eu quero levar ao Antigo Testamento, em Isaías, quando o Senhor usa a boca de Isaías e diz assim: olhai para mim. Você sabe que quando você vai adquirir alguma coisa, comprar alguma coisa, você primeiro olha, não é assim? Você vai na loja, você olha o produto, através daquele olhar, você gosta ou deixa de gostar, você decide a comprar ou a não comprar, tudo através do olhar. Você olha, o olhar é o primeiro momento, é o primeiro sinal, é a primeira condição que você tem para então analisar aquilo que você está comprando ou adquirindo para si. Não é mesmo? Isso acontece com qualquer coisa. Você vai comer uma fruta, você vai num sítio por aí afora, numa fazenda, numa chácara, e chega lá, você se depara com muitas árvores, muitos frutos, e você vai primeiro olhar cada pé de árvore, cada fruto, cada situação, para que então você decida o que você vai adquirir naquele momento para o teu sustento, para você degustar aquela fruta. Bom, a palavra de Deus está usando o profeta Isaías. Na primeira instância, Deus está usando o profeta Isaías, dizendo assim, ó, olhai para mim.
Deus está pedindo a tua atenção para que tu olhe para Ele. Você está diante de um problema, você está diante de uma dificuldade, você está diante de uma situação. Essa situação tem destruído a tua vida, tem tirado o teu prazer de vida, tem tirado a tua satisfação de viver, tem complicado o teu crescimento, tem complicado o teu estado de conservação, seja física, seja espiritual, seja material, seja familiar. Você já não consegue mais conviver entre a família, você já não consegue mais conviver no emprego, você está passando por dilemas, por dificuldade, por transições que você não está entendendo. E é diante dessa situação que você se encontra e que você precisa primeiro de olhar, abrir os seus olhos. A razão pelas quais Jesus deu vista aos cegos foi para que eles pudessem enxergar. Porque uma pessoa cega, ele não tem a mínima condição de ver. Ele pega no vulto, ele pega na sorte, ele vive à mercê da ajuda dos outros, porque ele não pode se conduzir, ele não anda sozinho, ele não vai, ele não vem, ele está debilitado pela falta de visão. Por conta disso, o Senhor o liberta dessa situação de prisão e abre as suas vistas e ele começa a enxergar. Este é o princípio e este é o fator importante pelo qual Isaías está dizendo aqui: olhai para mim, todos vós, os termos, em outras traduções diz, os povos da terra, porque eu sou Deus e não há outro além de mim. Queridos irmãos e amigos, o primeiro ponto aqui que nós enxergamos, então, é você enxergar. O primeiro ponto que nós vimos é você ver, olhar para Deus. Por que ele está dizendo assim, olhai para mim, todos os termos da terra? E por que ele está dizendo assim, porque eu sou Deus e não há outro fora de mim? Deus está dizendo para você que não existe uma outra solução para o teu problema, senão Ele, porque Ele é o único Deus. Se o teu problema foge à ciência médica, se o teu problema foge os conselhos pastorais, de amigo, de alguém, ou seja, se você está com um problema, vamos supor, se você está desenganado pela ciência médica, se você está desenganado pelos que te convivem com você, então você está precisando de alguém que é acima desses que te desenganaram. E quem pode ser esse? Alguém chamado Deus. E quem poderia ser esse Deus? Aí entra Isaías, que diz assim, eu sou Deus e fora de mim não há outro Deus. Eu estou dizendo isso do profeta Isaías, queridos, porque tem muitas pessoas sendo enganadas, sendo levadas a ídolos que foram feitos por mãos humanas, que foram criados por aquelas pessoas que te desenganaram, que foram criados pela tecnologia e pela ciência do homem. Essa mesma ciência e tecnologia que desenganou você. Então você vê que esse Deus feito por mão de homem, ele é um Deus que não tem poder para resolver o teu problema. Porque a ciência dele te desenganou, a tecnologia dele não foi suficiente para te ajudar. Então, como ele, sendo um barro, vai fazer alguma coisa por ti? Então é necessário nós observar, meus irmãos, um detalhe importante. Deus, Isaías está falando, é o único Deus que existe. E se você quiser ser contencioso e dizer, mas Deus existe um monte. Não existe. Existe um monte de seres se dizendo Deus pela boca dos homens. Porque esses que se dizem Deus não são propriamente eles que dizem,
porque eles são barro, porque eles são feitos de madeira, porque eles são feitos de gesso, eles não falam. A própria Bíblia, o salmista diz, eles têm boca, mas não falam, eles têm ouvido, mas não ouvem, eles têm olhos, mas não veem, eles têm mão, mas não apalpam. Então eles jamais poderiam se declarar deuses, mas os que os fizeram é que os declaram Deus. Mas esse Deus que eu estou te falando, ele mesmo está usando a boca do profeta e ele mesmo está dizendo, porque eu sou Deus. E se você ainda quiser ser um pouco mais contencioso, eu vou te dizer um outro detalhe. Esse Deus a que a Bíblia menciona, a que o profeta Isaías menciona, a Bíblia diz que ele é o Deus criador dos céus e da terra. Quem pode criar? Quem pode fazer alguma coisa? Quem tem vida. Os deuses pagãos não têm vida. Os ídolos das nações não têm vida. Eles não podem nada. Eles não podem nem caminhar. Você que tem que carregá-lo. Você que tem que limpá-lo e você que tem que ajeitá-lo, porque eles não dão conta nem de si. E, logicamente, porque são barro. Então, escute, querido. O primeiro ponto, a primeira instância da nossa palavra é você ver, olhar. Você precisa focar em Deus. Eu sei que você está com problema. Eu sei que o tempo está muito fechado para você. Eu sei que as nuvens estão cobrindo os teus olhos, de maneira a que você não pode ver solução do teu problema. De maneira que você não pode saber o que fazer para fugir da situação que você está. Talvez o céu esteja muito nublado para você, mas a palavra de Deus diz, olhai para mim, todos vós os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E como eu posso olhar para um Deus que a princípio está distante de mim, e que a princípio está coberto pelas nuvens? Eu quero te explicar um detalhe importante. Muitas pessoas tiveram esta e têm essa dificuldade. Como eu posso olhar para Deus? Afinal de contas, onde Ele está? Em que direção devo olhar para enxergá-lo? As pessoas procuram buscar de um lado e de outro a forma de enxergar Deus. E é nessa aflição do querer enxergar Deus que surgem os falsos deuses, que surgem os oportunistas de criar imagem e de colocar essa imagem diante de você e dizer para você, aqui está Deus, esse aqui é Deus, adore Ele. Aí você fica ali adorando, aí você fica ali chorando, aí você fica ali se lamentando, aí você fica ali conversando com Ele, mas você não tem o resultado dele, você não tem uma resposta da conversa, porque Ele é barro. Você não tem uma solução do problema, porque Ele não é Deus, Ele é um montante de barro. E aí você fica desiludido. E aí você acaba se tornando um ateu, que não acredita mais em nada. Outros procuram usar a natureza e dizer, olhe para a natureza, olhe para o céu, olhe para a terra. Muito bem, é um ponto importante, porque quando você olha para o céu e você olha para a terra com bons olhos, pensa bem, com bons olhos, você acaba admitindo que existe um Deus. Isso é um ponto positivo. Mas tem um ponto negativo, que quando você olha para o céu e olha para a terra, aí vem os cientistas dizer para ti que aquilo ali tudo surgiu de um Big Bang, de uma explosão, de um ovo cósmico, e fica criando um monte de obstáculos, um monte de situações que faz você, então, desacreditar
que foi Deus que criou tudo aquilo que você está vendo. Agora, queridos, existe uma coisa importante que você deve olhar. Quando Deus diz assim, olhai para mim, você pode perguntar, dizer assim, mas Senhor, onde tu estás para que eu olhe? Deixa eu te dizer uma coisa. Isaías foi um profeta messiânico. Isaías falou muito a respeito do Messias. Ele disse em um dos seus textos que ele seria chamado Deus conosco. No capítulo 9, versículo 6, ele diz assim, ó, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Ele está falando de um Salvador, de um filho desse Deus Altíssimo, que seria chamado Emanuel, e que quer dizer, na tradução, Deus conosco. Ele estava dizendo assim, ó, Deus vai se vestir de homem e vai estar entre nós para que nós o veja. E aí você olha para Isaías 45 e você vê que Isaías está profetizando algo que literalmente vai acontecer mais tarde, mas que de uma maneira aqui só aqueles que creem é que o receberá como verdadeiro Deus. Porque veja bem, você olha a princípio Deus, Criador dos céus e da terra. Então você vê um ser extremamente poderoso. E agora você olha para um homem simples, um homem carnal, um homem feito de matéria, de carne, de sangue, de osso, dizendo ser Deus. Como você vai acreditar num Deus que anda junto com o pobre, que come na casa do pecador, que vive dormindo numa manjedoura, que não tem uma riqueza de ouro e prata, que não tem a mínima condição e não tem um curso, uma faculdade, um canudo que justifique que ele é, ou quem sabe, uma certidão de nascimento que diga ali, filho do Deus Altíssimo. Como você vai acreditar? Aí você volta para Isaías. Isaías está trazendo uma palavra profética. Isaías sabia da dificuldade que o povo judeu iria ter para receber o Messias. Porque na ideologia deles, porque na cabeça deles, eles esperavam que do trono de Davi surgiria um rei que seria o Cristo. E de repente as coisas vêm de uma maneira diferente. Paulo explica isso em Coríntios capítulo 1, quando ele diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus queria atingir a necessidade do homem. Deus queria atingir a pobreza. Deus queria atingir os pobres de espírito. Deus queria atingir aquela massa de povo que a sociedade não dá valor. Deus queria atingir aqueles que eram humilhados, que eram surrados, que eram escravizados por conta das autoridades corruptas que sempre teve e existe em todos os países, e o nosso Brasil está minado disso. Deus precisava atingir esta massa. Deus não poderia chegar numa época em que estivesse o Herodes sentado no trono e ele dissesse, Herodes, sai daí que esse lugar é meu. Não, ele seria mais um corrupto. Certamente todo mundo diriam, só trocou de pessoa. Não é isso que nós dizemos aos nossos governantes? Só trocou as peças, mas a corrupção é a mesma, a intenção é a mesma, o roubo é o mesmo, a depravação é a mesma. Não seria diferente se Jesus viesse e dissesse, Herodes, eu sou filho de Deus, saia daí, porque o trono é meu e eu vou sentar agora. Não, Deus fez de maneira diferente. E por isso o profeta Isaías, ele antecipou, dizendo a respeito
de tudo como aconteceria. E até mesmo ele disse uma profecia que, se as pessoas atentassem para essa profecia e analisassem o nascimento de Jesus, todos aceitariam-o como filho de Deus. Quando ele disse, uma virgem dará à luz. Pense você, uma moça virgem daria à luz. Isto é impossível. A ciência não consegue explicar isso. Não tem sentido uma mulher que nunca teve contato físico com um homem, de repente estar grávida, esperando uma criança. Precisa de prova maior do que esta para dizer que este que está no ventre de Maria é Jesus, é o Salvador, é o Manuel prometido, é o Deus conosco que deveria estar para nos ouvir, para que os nossos olhos fossem então fixados nele. Isaías está dizendo aqui, olhai para mim. Deus estava preparando o povo para que ficasse olhando para ele. Eu quero lembrar de um ato que aconteceu com a pessoa de Eliseu. Eliseu era servo do profeta Elias. Eliseu admirava Elias, a atitude de Elias, o ministério de Elias, o que era de Elias. E ele desejou. A Bíblia diz que ele pediu porção dobrada do espírito de Elias. Ele desejou ser o que Elias era. E sabe qual foi a proposta de Elias para ele? Tudo bem, mas se tu ficares de olho em mim, fique atento a mim. Quando eu for tomado de ti, se tu me ver, tu ganharás. Se tu ficar ligado comigo, tu ganharás a bênção que tu queres. Observe o detalhe aqui. Eliseu tinha que ficar ligado em Elias 24 horas por dia. E houve alguns momentos que o próprio Elias provou a fé, o desejo e a insistência de Eliseu, quando ele disse assim, ó, fica aqui, Gigal, que eu vou até ali. Fica aqui, fica lá. Algumas vezes ele disse, fica que eu vou além. E a resposta de Eliseu é, eu não te deixarei. Vive o Senhor, que eu não te deixarei. Eu irei contigo. Ele tinha que ficar ligado nas promessas. O que Isaías está dizendo aqui, amigo, irmão, é que você precisa ficar ligado às promessas que Deus tem feito para contigo, para que tu não perca a bênção de Deus na tua vida. Agora vamos lá para João capítulo 11 e versículo 28. Aqui Jesus não está dizendo, olhai para mim. Aqui ele está dizendo a segunda parte, a segunda instância, vinde a mim. O primeiro ponto é olhar. Você vai na loja, você olha, você analisa, você pega na mão, você cheira, você olha bem de um lado, de outro, você apalpa, você toca, você faz todas as análises daquele produto. Você volta para casa, você pensa um pouco, depois você volta, você olha de novo, você analisa e finalmente você decide por adquirir. E quando você decide por adquirir, você compra, você busca, você vai até este produto e você traz para si. A palavra de Jesus, quando ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei, não é nada mais, nada menos do que a conclusão daquilo que o profeta Isaías diz lá no 45 do seu livro. Depois que você olha Deus, depois que você olha, fixa os olhos dele, você encontra nele a oportunidade de você alcançar o milagre que você precisa. Você observa nele o momento oportuno que o céu está te dando para que a tua solução seja resolvida, para que o teu problema seja resolvido, para que a tua enfermidade seja curada, para que você se ache no mundo
perdido em que você está vivendo, para que retorne a alegria do teu coração, para que retorne a vontade de viver, para que retorne a esperança de viver uma vida cheia de gozo, de prazer e de alegria. E aí, então, o que você faz? Você vai a Jesus. Vinde a mim. Queridos, todas as pessoas que foram a Jesus não voltaram vazios. Os cegos foram e voltaram enxergando. Os aleijados foram e voltaram andando. Os surdos foram e voltaram ouvindo. Os mudos foram e voltaram falando. E todos que precisavam de pão para comer voltaram saciados. E todos os que estavam sedentos de beber voltaram saciados. E não só saciado, como uma fonte de água brotou dentro do seu interior. Querido irmão e amigo que me ouve nesta manhã, você está ciente de que Deus existe? Você está ciente de que Deus é o Criador dos céus e da terra? Por que você não veio ainda a Jesus? Por que você continua no mundo da perdição? Por que você continua no mundo do pecado? Por que você continua desprotegido das mãos de Deus? Por que você continua no fundo do poço? Por que você continua vivendo essa miséria, essa desgraça de vida que você vive? Por que muitas pessoas não abraçam a Cristo, se têm concordado que Deus é o Senhor, que Deus é o único que pode fazer? Eu tenho visto centenas e milhares de pessoas perdidas que dizem acreditar em Deus, que acreditam na existência de Deus, que acreditam num Deus criador dos céus e da terra, mas não se achegam a Jesus, não conseguem entregar sua vida a Jesus. Sabe por que os judeus rejeitaram a Jesus? E por conta disso eles têm pago um preço muito caro, porque Jesus veio de uma família simples, pobre, porque Jesus nasceu numa manjedoura, porque Jesus era filho de uma mulher que não tinha renome, não era uma rainha, porque o seu pai era um mero, simples homem carpinteiro, não era um rei, não era um fazendeiro, não era um homem de muito dinheiro, de muita riqueza. E por conta destas e de outras situações, eles não aceitaram a Jesus. Eles continuam esperando o nascimento de Jesus. Eles continuam aguardando a vinda do Messias. Quando há 2000 anos atrás, o Messias nasceu de uma mulher chamada Maria, que era noiva de José, um carpinteiro. Maria teve uma visão de noite. Maria teve a visita de um anjo de noite, que chegou a ela e disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Eis que tu és a escolhida de Deus, e dentro de ti nascerá o Salvador, nascerá o Cristo, o Filho de Deus, o Manuel prometido, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará a humanidade. O anjo entrega aquela mensagem. Maria fica sem entender. Maria é uma moça pura, uma moça virgem, está com o casamento marcado, está com seu noivo lhe aguardando para viver o sonho de todas as mulheres
de ser a esposa de um homem. E de repente, agora Maria está grávida. E ela precisa contar a José. E de repente a Bíblia não dá os pormenores, mas Maria chega e diz: José, eu tenho algo para te dizer, José. Eu estou grávida. Olha que situação, olha que choque, olha que momento de aflição para um homem que de repente olha para a sua noiva, que nunca a tocou, que nunca mexeu, que respeitou os princípios, e ouve esta frase dizendo: eu estou grávida. Como isso é possível? A Bíblia diz que o amor de José por Maria era forte, que o respeito de José por Maria era forte, tão forte, mas era uma luta entre esse amor que ele tinha por ela e o seu ego, o seu machismo, o seu espírito machista falava alto, a ponto dele dizer: eu vou sumir, eu vou desaparecer, eu não vou machucar Maria, eu não vou bater nela, eu amo muito ela para ser isto. Ele não era como certos homens que atinge, que fazem, que dizem que amam e mata a mulher, e bate na mulher, e faz miséria com as mulheres. Não, ele não era esse tipo de homem, ele tinha caráter, ele era um homem de personalidade, ele era sim machista, porque todo homem tem esse princípio, mas ele tinha caráter, ele não era bandido, não era assassino, não era covarde, mas o machismo dele foi forte, e ele disse: vou deixar esta mulher, e eu vou desaparecer. E ele tinha até algumas razões dentro da cultura atual para fazer tal coisa, também precisa se entender esse lado. Mas naquela noite, o anjo chegou para ele e disse: José, não faça o que tu estás tentando fazer, porque o que está dentro de Maria é algo de Deus. Aleluia. Existe prova maior para entendermos que este é o Filho de Deus? Existe prova maior para entender que aquele que está no ventre é o Filho de Deus? A Bíblia diz que agora Maria está grávida e Maria visita Isabel, sua prima, que também está grávida. E quando chega na casa, o bebê salta, o bebê o João, que está no ventre de Isabel, salta de alegria e faz com que Isabel entenda que a mãe do Salvador estava indo lhe visitar. E ela louva a Deus por estar cumprimentando e abraçando a mãe do futuro que viria, da criança futura que seria o Salvador. Agora chega o dia do nascimento de Jesus. Maria não encontra uma estalagem, José não encontra um lugar próprio para que o filho nascesse, e eles vão parar numa estrebaria. E naquela estrebaria, no cômodo onde alimenta-se, ali nasce o menino Jesus. Ali é colocado naquela manjedoura, ali é colocado naquele bercinho. Mas enquanto isso está acontecendo, a Bíblia diz que no campo onde estavam os pastores cuidando das ovelhas, uma estrela brilha, os anjos descem, um coral celestial louva o Senhor, e diz que na cidade de Davi estava nascendo o Cristo, o Salvador da pátria, o Salvador da nação, o Salvador da humanidade, estava nascendo naquele momento. Jesus nasce dessa maneira, comprovando, aleluia, que ele era o Deus conosco, que ele era o Emmanuel prometido. E agora ele cresce, e agora ele começa a fazer milagres e maravilhas,
E todos os seus milagres e maravilha era para comprovar que ele era o Senhor. Era para comprovar como no lugar de uma certidão de nascimento, ele era o Cristo, ele era o Salvador da humanidade. As pessoas que lhe achegavam eram restauradas, eram curadas, eram libertadas, eram transformadas, eram purificadas de seus pecados. E ele provava em 4 cantos da terra por onde ele estava, de que ele era o Messias prometido. Agora Jesus, no seu ministério, Mateus capítulo 11, ele olha para um mundo de incredulidade, ele olha para um povo incrédulo, e ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Querido irmão e amigo, você precisa dar um passo a Cristo. Você precisa sair dessa vida miserável que você está vivendo. Você precisa sair desse mundo de incredulidade. Todas as circunstâncias da vida estão apontando Jesus como Salvador. Você está olhando que não existe por onde, não tem saída. O homem não tem saída. Não há mais o que fazer para solucionar os problemas. A ciência está correndo atrás. A ciência médica está buscando solução. As tecnologias estão se avançando, mas não conseguem abraçar os problemas. Os problemas aumentam. E milhares estão se destruindo todos os dias. E enquanto isso, o Senhor está dizendo: vinde a mim, vinde a mim. Você precisa dar um passo a Jesus. Você precisa converter-se, prostrar-se diante de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Emanuel prometido. Jesus Cristo é o Deus conosco. Jesus Cristo é a solução da tua vida. Jesus Cristo é o melhor para você. Jesus Cristo é a cura da tua enfermidade. Jesus Cristo é a solução da tua família. Jesus Cristo é a solução da tua vida, e vida com abundância. Jesus quer entrar no teu coração. Jesus quer morar na tua casa. Jesus quer fazer parte da tua vida. Jesus quer mudar o teu coração. Jesus quer mudar a tua identidade. Jesus quer transformar você num verdadeiro cidadão, num verdadeiro homem, num verdadeiro homem que possa viver a vida digna que ele determinou para nós, seres humanos. Mas ele está te convidando nesta manhã, dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu quero orar por você nesse momento. Mas antes eu quero passar ao André, que estará dizendo alguma coisa e pedindo para que oramos por algumas pessoas que estão neste momento pedindo agora. André, é contigo, André. Pastor Edson, sem palavras, né? Uma palavra abençoadora, o pessoal que está assistindo. Nós temos alguns comentários aqui. O irmão Joelson Monteiro, ele diz: a paz do Senhor, bom dia, uma ótima terça-feira, Deus abençoe. Irmão Joelson Monteiro, pastor Edson, nos saudando aqui com a paz do Senhor. Irmã Helena Cardoso Copete também, ela bota amém, Jesus. Temos várias participações aqui fora dos comentários. O evangelista Mãe Tamar está nos assistindo também. O evangelista Mãe Tamar Miceli nos assistindo. Presbítero irmão Ezequiel Pereira no trabalho, amém, nos assistindo, nos ajudando, curtindo, compartilhando conosco. Um homem abençoado que Deus tem colocado no nosso meio, né, pastor Edson? Presbítero irmão Ezequiel Pereira. Irmão Samuel Samuc também, ali de Itajaí, ele que é maestro da banda musical Acorde Celeste, ali de Itajaí. Ele bota aqui Brusque, na subsede Limoeiro, Planalto. Deus abençoe.
irmão Samuel Sambuco também nos assistindo. Pastor Edson, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade. O irmão Itamar nos dá aqui a paz do Senhor. Agradecer ao Senhor Amém. por mais uma manhã abençoadora. Sua palavra, como sempre, direta e não faz curva nenhuma. E Deus tem se agradado com certeza do Senhor e da sua humildade e da sua palavra. Pastor Edson, o senhor pode deixar para nós aí os avisos finais da semana, o culto de hoje, o culto de ensino, o culto do Senhor, como o senhor disse, o culto do pastor que está nos ministrando esta noite, a continuação da semana. Já pode orar por nós e ao final nós encerramos aqui. Amém. Então, muito bem. Antes de nós orar por você, eu quero lembrá-los, então, que nesta noite nós teremos um culto de edificação cristã. Nosso culto de doutrina, né? Aquele culto popular, aquele culto mais concentrado. E eu espero você, meu irmão. E eu quero até fazer uma chamada aqui, e até com um certo puxãozinho de orelha a alguns dos cristãos. Porque o culto de terça-feira tem sido assim desprezado por alguns cristãos que sabem da caminhada que vão ter que caminhar até que Jesus venha. Você está com a despensa vazia, meu irmão. Você não está comendo direito. Você está desnutrido espiritualmente. Você não está em condição de enfrentar nem uma coisinha, quanto mais um gigante, porque você está desnutrido. Quanto tempo faz que você não vai no teu pastor? Quanto tempo faz que você não toma a ceia do Senhor? Quanto tempo faz que você não vai na igreja, nos cultos de doutrina, aqueles cultos de ensino? Quanto tempo faz que você não busca Deus, não ora a Deus com intensidade? Você já parou para pensar que tipo de cristão você está sendo? Quem sabe você é aquele tipo de crente domingueiro, que só vem nos domingos e que quando chega na igreja não vê a hora de terminar o culto? Que tipo de cristão você está sendo? Você está honrando a camisa de Cristo que você usa? Você está honrando a fé que um dia te deu certeza da salvação? Pense bem na tua vida, meu irmão. Olha, Jesus está voltando e nós precisamos. A carne é forte, o mundo nos convida, tudo nos convida a cometer delitos e pecado. Se nós não estivermos centrados em Cristo, nós não vamos chegar nem lá na esquina. A gente já vai morrer no caminho. A gente já vai perecer no caminho. E tem centenas e milhares de cristãos que estão perecendo por conta do seu desleixo às coisas de Deus. Irmãos, é verdade, Paulo diz que nos últimos dias a fé de muito iria esfriar. Eu não fazia noção desse muitos que Paulo falava. Olha, Paulo falou na íntegra, porque o que tem de crentes com a fé fria, esfriada, olha, é assustador. É assustador o número de cristãos que está vivendo uma vida irregular. É assustador. Querido, você ainda acredita em céu e inferno? Preste atenção. Cuidado, você corre risco, você não sabe o dia de amanhã. E as contas aparecem. As contas aparecem. Então não esqueça, hoje à noite teremos um grande culto de edificação cristã, para crente que quer ficar mais firme em Jesus. E também estaremos na quinta-feira aqui com a nossa live, e à noite um culto também de Vitória. Teremos um pregador aqui da nossa região, mas convidado para estar ministrando a palavra de Deus. E lembrar que domingo é o culto de missão. É isso, né, André? Domingo, o nosso culto missionário. Então, teremos de manhã às 10 horas, com a presença
do nosso vice-presidente, pastor Ronildo, que é coordenador do departamento missionário e do campo, e com a presença do nosso coordenador da congregação, o presbítero irmão Eloy, que estarão aqui na igreja fazendo uma live especial sobre missão para você. Amém? Eu quero orar por você neste momento, por você que deixou aí o seu nome, o seu pedido, por tantas outras pessoas que estão nos ouvindo. Eu quero neste momento fazer uma oração, mas eu quero lembrar você, meu irmão, que o milagre precisa ser precedido de uma vida pautada na palavra de Deus. Amém? Você quer ser curado? Você quer ter uma mudança? Você quer realmente? Então não basta ficar de braço cruzado dizendo eu quero. Não. A Bíblia diz: vinde a mim. Você precisa ir ao Senhor. Amém? Vou orar por você agora neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu faço esta minha oração agora, Senhor, em favor da tua igreja, em favor dos menos favorecidos, em favor dos enfermos, em favor daqueles que estão fracos, desanimados, atribulados, parados, desviados, daqueles que estão, Senhor, no fundo do poço, no fundo da miséria, que um dia foram fiéis, que um dia foram vasos, que um dia foram úteis a Ti, Senhor, mas que agora estão nas garras do inimigo, sofrendo, padecendo e sendo angustiado pelas circunstâncias do pecado. Eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus, toda a amarradura diabólica sobre a vida dessas pessoas. E eu peço que o poder da tua palavra encontre guarida nestes corações e que eles possam fazer e agir como o filho pródigo, quando disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Que estes possam encontrar força para que eles corram para ti novamente, para que eles venham, Senhor, de volta para a tua casa, te servir, te louvar e voltar a ser útil a ti, Senhor. Senhor, eu oro por aqueles que estão, Senhor, vivendo uma vida irregular, uma vida degradada, uma vida destruída, uma vida sem sentido, Senhor, mas que ainda tem os seus nomes escritos no livro da vida. Eu oro pedindo a tua misericórdia, a tua graça. Eu oro por aquele filho amado, que tem procurado ser fiel a ti, Senhor, mas que está pegando a cruz pesada neste momento, que está passando por uma prova, por uma dificuldade, por uma situação, Senhor. Deus, estende a tua mão, abençoa grandemente, Senhor, e cura a sua enfermidade, e abre porta para si, e derrama a tua graça sobre esta vida. Pai, eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo, eu oro pela nossa nação, eu oro pelos nossos governantes, eu oro por aqueles que precisam te aceitar como único e suficiente Salvador neste momento. Eu oro agora, Senhor, pedindo a tua graça, a tua misericórdia e um milagre sobre a vida desses, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Edson, amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Oportunidade mais uma vez. Estamos juntos. Fique agora com diante do trono. Te agradeço e voltamos, se Deus quiser, na próxima transmissão. Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. De Jesus. Jesus
te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço.